Olá a todos, venho através desse vídeo publicamente explicar ao Brasil o que realmente aconteceu. Por que Alexandre de Moraes nos destituiu de forma ilegal, obviamente, da defesa de Felipe Martins. Infelizmente, há muitas mentiras sendo propagadas, começando pela própria imprensa tradicional. A CNN Brasil divulgou. Após perda de prazo, Moraes destitui advogados de Felipe Martins. Isso é mentira. Nós não perdemos prazo algum. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui registrado, consignado e que isso seja propagado. Nós não perdemos nenhum prazo. O que aconteceu foi que nós estamos exercendo uma defesa eficaz demais contra um regime tirano que quer se perpetuar no poder. O que nós estamos fazendo é enfrentar mentiras com verdades, injustiça com justiça, ilegalidades com a lei. O que nós fizemos foi apresentar no prazo essa petição. Eu explico para vocês o que aconteceu. Todo mundo sabe que o processo do Felipe Martins, o núcleo 2 da farsa da trama golpista, teve a instrução concluída. Então todas as testemunhas foram ouvidas, os acusados foram interrogados e então o processo foi para alegações finais. A PGR, que é a acusação, teve seu prazo para alegações finais. O que é alegações finais? Ou melhor, o que são as alegações finais? É a última oportunidade das partes se manifestarem sobre aquilo que foi produzido em contraditório judicial. Ou seja, houve uma instrução judicial e agora as partes farão um resumo em alegações escritas daquilo que acha pertinente do que foi produzido durante a instrução. Acontece que a acusação, a PGR, ao invés de fazer a última manifestação com base às provas do processo, não. O que acontece? Como durante a instrução, no depoimento das testemunhas e no interrogatório do Felipe Martins, nós destruímos o castelo de areia com novos documentos, nós destruímos o castelo de areia com a verdade, a acusação faz o quê? Vem e traz novos documentos que não existiam no processo. São documentos que nos preocupam? Não, não provam a culpa de Felipe Martins. Mas são documentos que desrespeitam a regra do jogo. São documentos que violam a lei, que violam o rito processual. Por quê? Porque não pode a acusação, depois de concluída a instrução, trazer novos elementos que não estavam no processo. Por quê? Porque não temos mais a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Nas alegações finais, que é o último momento que as partes falam, você não inova, você não traz novos elementos. Por quê? Porque acabou a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Então a acusação vem, traz novos elementos graves, traz documentos apócrifos sem assinatura, documentos sem origem. É absurdo. Uma aberração jurídica tremenda. Documentos que desde sempre a acusação tinha, mas nunca apresentou, e agora apresentou para tentar rebater a nossa defesa eficaz. Como eu disse, durante a audiência, nós destruímos a acusação. Aí a acusação, de forma atropelada, tentou juntar os cacos, porque nada sobrou, e vem com novos elementos a tentar justificar algo, a tentar justificar o injustificável, mas já foi. Já foi. Durante a audiência nós provamos que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez, foi denunciado por uma minuta que não existe e está sendo processado e julgado por uma reunião que não participou. Basicamente, a acusação se baseou contra Felipe Martins em um depoimento adulterado de Frei Gomes. Disseram que Frei Gomes, na delegacia, disse que Felipe Martins estava na reunião do golpe. Frei Gomes, em juízo, disse que nunca disse isso.
registros de entrada que nós provamos com provas que nós produzimos, Uber, geolocalização, cartão de crédito, telefonia, nós provamos que Felipe não esteve nas reuniões. Então, nós arrancamos da boca do delator que aquilo que eles achavam que era a minuta do golpe do celular do Mauro Cid nunca foi a minuta do golpe. Ou seja, nós destroçamos a farsa da trama golpista. Mas a acusação, então, de modo extemporâneo e ilegal, aquilo que é vedado, é proibido pela lei, pela jurisprudência e pela doutrina, vem e traz novos elementos. O que a gente faz? Abre-se, então, prazo para as nossas alegações finais. O que a gente faz? A gente vem, olha aqui, a gente vem com essa petição e a gente escreve assim, ó. A gente escreve assim, ó, urgente. A gente não perde prazo nenhum. A gente vem com essa petição aqui e a gente fala assim para o ministro. Ministro relator, o que aconteceu é grave. A PGR violou a lei. A PGR trouxe novos elementos e esse é um erro juvenil. Todo mundo sabe que isso não pode acontecer. E nós queremos que esses documentos da PGR sejam desentranhados, ou seja, que esses documentos que a PGR trouxe sejam tirados do processo. E a gente faz mais alguns pedidos, como, por exemplo, a suspensão do prazo das alegações finais, ou então que nos deem mais prazo para alegações finais. Então, dentro do prazo das alegações finais, a gente junta essa petição. Então, a gente não resta inerte. Nós não ficamos inertes, a gente não deixa o prazo correr. A gente não faz uma chicana jurídica como a acusação vem fazendo. A gente junta essa petição. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, relator Alexandre de Moraes, tá? Uma petição que tem 22 páginas em caráter de urgência e a gente diz exatamente assim. Vem então a defesa com base, olha só, com base nesses artigos, olha só como isso aqui é uma defesa jurídica, não é bravata. Nós não estamos brincando de defender. Isso aqui é sério. Com base na Constituição, com base no Código de Processo Penal, com base em súmula vinculante do STF, a gente vem impugnar a inovação probatória trazida nas alegações finais ministeriais e requerer, primariamente, o desentranhamento ou a desconsideração expressa dos elementos extemporâneos. Então, esses documentos novos da acusação devem ser tirados do processo. E, subsidiariamente, à vista específica com prazo próprio, a reabertura da instrução. E diz assim, ministro, agora caso Vossa Excelência queira deixar esses novos documentos da acusação, é o seguinte, nós temos que exercer o contraditório para a defesa. Então, se Vossa Excelência permitir que a acusação descumpra a lei e mantenha esses documentos novos, extemporâneos, nós queremos que a instrução seja reaberta para que possamos exercer o contraditório e a ampla defesa. Isso é comum nos termos do artigo 402 do CPP, com as diligências necessárias à não valoração probatória dos trechos que deles dependem, e reconhecida a alteração do enunciado fático, o processamento pelo artigo 384, o que faz com esteio nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir apresentados. Gente, modéstia à parte, a defesa do Felipe Martins é uma defesa muito eficaz, muito efetiva, muito técnica, muito certeira. Então a gente começa tratando do tópico 1, tutela de urgência, a gente explica a necessidade, síntese do caso e brevíssima linha do tempo, a gente explica toda a linha do tempo da acusação, as provas que a gente trouxe, delimitação do vício e contexto do caso. Olha isso daqui, eu estou mostrando de forma didática para vocês verem que não estamos brincando e que não há sacanagem. O ministro Alexandre de Moraes destituiu uma defesa efetiva desse processo. Olha só, contraditório substancial e vedação a surpresas em memoriais. Então, ó, o HC que diz, né, a jurisprudência, tá, do próprio STF, inclusive, que diz que a surpresa é proibida, a acusação trouxe elementos novos em surpresa, em violação à Constituição. Olha só. Limite legal para anexos. Olha só, há limite para acusação, violou limites. Estrutura acusatória, a gente explica o que entende
a lei com relação ao que está acontecendo, a gente vem justificando, rebatendo. Cadeia de custódia e inutilizabilidade de peças informais. Veja, a acusação trouxe documentos sem assinatura, sem perícia, sem origem, sem procedência. Pera lá. Nós trouxemos documentos da Uber, da TIM, só documentos oficiais. Trouxemos a rebater documentos manuscritos, apócrifos da acusação. Nós trouxemos documentos de diário oficial publicado do governo Lula, que diz que Felipe Martins não estava na reunião. Então, essa é a estrutura dessa nossa petição, que aí, então, agora, a imprensa tradicional quer dizer que nós perdemos o prazo. Isso aqui é perder prazo? Olha isso aqui. Irretroatividade e inaplicabilidade de normas posteriores. Olha lá, olha lá. Acesso e contraditório sobre os novos anexos. Nós queremos exercer o contraditório. Nós estamos pedindo para que o contraditório seja respeitado. Olha só. Olha, eu vou mostrar para o Brasil. Fundamentação específica. Os ofícios do GSI. Olha só. Origem e uso nas alegações finais. Veja isso daqui. Vícios técnico-processuais. Consequência jurídica e pedidos. Perdemos prazo? É mesmo? Norma interna. Nós estamos dando aula de legislação. Olha só. Vícios técnicos e jurídicos. Consequências jurídicas e pedidos. Origem e uso nas finais. Olha só. Olha só aqui, ó. Olha lá, ó. Ó, ó. Fotografia de declaração aberta. A PGR juntou uma fotografia. Não tem o aparelho que foi tirada a foto, não tem o dia que a foto foi tirada, quando foi tirada a foto, quem tirou a foto. Uma fotografia de um documento que não tem origem. Nós estamos rebatendo situações óbvias. Olha só. Fiquem aqui comigo, calma, tem mais. Olha só. Olha lá, ó, ó, ó. Tudo tá aqui, ó. Tudo. O prejuízo que está trazendo a defesa. Provamos. Esse absurdo está trazendo prejuízo à defesa de Felipe Martins? Óbvio! Como que nós vamos nos defender de algo que não tem origem, não tem validade jurídica, não tem perícia? Isso aqui jamais aconteceria em qualquer processo do país. Olha só, considerações adicionais. Vejam, isso aqui é perder o prazo. É sério. Tem idiota dizendo que nós perdemos prazo. Cadeia de custódia. Ó, item 6.2. Olha isso daqui. E aí, a gente segue para os pedidos. Pedidos. Ante o exposto, senhor ministro, ainda dentro do prazo, senhor ministro Alexandre de Moraes, a defesa requer conhecimento e provimento desse incidente, desentranhamento dos elementos juntados e novados pela acusação. Aí a gente linka quais são os documentos novos que a acusação trouxe. Subsidiariamente, caso não haja o desentranhamento desses documentos, nós queremos concessão de mais prazo para a manifestação, reabertura da instrução, né? E pedimos aqui acesso à integralidade dos livros, e isso aqui faz parte da regra do jogo, de ter acesso à integralidade das coisas. Olha só. Queremos, olha só o que a gente pediu. A gente pediu prazo a mais para conseguir analisar todos os documentos novos trazidos pela acusação. Nós já estamos em um processo de 78 terabytes, de 1 milhão de páginas, que é público e notório que nenhuma defesa conseguiu ter acesso a tudo. E ainda a acusação, em momento impróprio, inapropriado, traz mais documentos sem perícia, mais documentos sem origem. Não é justo pedirmos mais prazo para melhor analisar essa documentação? Olha isso aqui. Seja reconhecida a suspensão do prazo das alegações finais. A gente pediu, excelência, suspenda o prazo das nossas alegações até que essa nossa petição seja analisada. Olha isso aqui. Olha só. Olha os nossos pedidos. Termos em que? Pede deferimento, protocolado dia 8 de julho. Não tinha terminado o prazo ainda. Está aqui a nossa assinatura. E por que nós fizemos isso daqui? Porque
nós queremos que o devido processo legal seja respeitado. O que o ministro faz? Ele olha para essa nossa petição, ele vê que essa nossa petição está corretíssima, ele vê que a acusação fez uma grande de mais uma caca, ele vê que o Gonê fez mais caca, ele vê que surgiram novas nulidades, ele vê que nós apontamos novas nulidades, ele vê que esse processo está nulo, ele não responde essa nossa petição. O ministro Alexandre de Moraes não responde essa nossa petição. Sabe o que ele faz? Ele manda me tirar e tirar o doutor Ricardo do processo. Mais fácil, né? Esse advogado está trabalhando demais. Ou vocês acham que essa petição foi feita na IA? Esse advogado está trabalhando demais. As nossas alegações finais já têm 350 páginas. 350 páginas. E ainda não terminamos, porque não tem tempo hábil para analisar toda a documentação. Nós não estamos brincando de defender. Tá? O que deveria o ministro fazer? Decidir essa nossa petição. Ele poderia então, olha só, o ministro poderia então decidir assim: não acato nada, como é comum das decisões dele, quando são pedidos feitos pela defesa, não acato nada, tá tudo certo, a PGR não fez nada de errado, cumpra o prazo das alegações finais. Ele poderia ter feito isso. Se eu, então, perdesse o prazo das alegações finais após essa nova decisão, aí o ministro deveria intimar o Felipe, pessoalmente, para o oficial de justiça, para que o Felipe indicasse nova defesa. Se o Felipe se restasse inerte, não indicasse nova defesa, aí o ministro poderia encaminhar à Defensoria Pública. Agora, vocês acham justo o ministro olhar para essa petição, que, modéstia à parte, é um livro de direito, é um artigo científico, vocês acham justo ele olhar para essa petição, não falar nada a respeito dessas ilegalidades da PGR, não falar nada a respeito dessa petição e apenas destituir a gente do processo? Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Na Lava Jato, nenhum advogado foi destituído. Nenhum advogado teve o microfone silenciado, censurado, como eu tive, e nenhum advogado foi destituído por advogar. Então, limpem a boca, vocês que estão dizendo que eu perdi prazo. Tá? Tomem vergonha na cara e parem de propagar fake news e mentira. Parem de propagar. Nós estamos exercendo uma defesa efetiva de um acusado inocente e injustiçado na maior farsa da história do Brasil. Está provado aqui que nós não perdemos o prazo. Nós instauramos um incidente. Era só ter negado o nosso pedido e nos dado uma decisão para protocolar as alegações finais que iríamos cumprir. Nós só queremos que a regra do jogo seja respeitada. A tirania se instala no nosso nariz. E nós estamos achando tudo isso normal. Eu não vou me curvar a essa tirania. Isso que aconteceu é apagar incêndio com gasolina. É isso que estão fazendo comigo. Apagam o incêndio com gasolina. Mais do que nunca eu tenho a certeza que a única saída para o Brasil é uma reforma urgente do nosso sistema de justiça. Eu tenho isso como missão de vida. Eu tenho isso como objetivo a ser perquirido. O nosso sistema de justiça precisa urgente de uma reforma. É a forma de combatermos essa tirania. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, falo em nome da defesa de Felipe Martins. Não vamos admitir que essa decisão prevaleça. Eu continuo advogado de Felipe Martins. Sou advogado, junto com o Dr. Ricardo, de Felipe G. Martins. E não vamos nos curvar a tirano algum.